Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé, igreja, abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, amém? Ele é bom, nosso Deus é bom. Mateus, capítulo 25, diz assim a palavra do Senhor, amém? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Fecharam-se as portas. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Fala, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Coloque a tua Bíblia na cadeira. Espírito Santo do Deus vivo, nós te louvamos. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome que é santo. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estar na tua casa, na tua presença, cultuando a um Deus maravilhoso, a um Deus grande e fiel, a um Deus que olha para nós com olhos de misericórdia e que nos alerta. Senhor, nós queremos receber nesta hora este alimento espiritual, que a tua palavra entre em nossos corações, que a tua verdade, Senhor, entre nos nossos corações, e que possamos ser verdadeiramente tocados, renovados, restaurados nesta noite. Senhor, nós nos colocamos agora diante do teu altar, para que a tua voz entre em nossos corações. Eu me apresento diante de ti, Senhor, como um vaso, um instrumento, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra entrou fortemente no meu coração hoje, quando estava preparando. É uma parábola das 10 virgens, todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo algum dia já escutou alguma coisa a respeito, mas ela tem uma história muito interessante na minha vida, tem uma marca essa parábola, porque quando a Rê era muito pequenininha, ela tinha acho que 2 aninhos, nem isso, nós íamos numa igreja lá em São Paulo e era muito longe. E uma determinada ocasião, que era assim, final de ano, eles fizeram uma peça de teatro, e a peça de teatro era justamente sobre esse tema, né? As 10 virgens. E todo mundo sabe que eu havia ficado desviada por um tempo, e agora eu tinha voltado, quando a Rê nasceu, voltei para os caminhos do Senhor, e estava frequentando essa comunidade, essa igreja. E o pastor, na época, estava morando em Salvador, na Bahia, então eu tinha que ir para os cultos sozinha e voltar. Mas eu queria muito ir ver essa peça, porque eu sempre fui muito fã de teatro, né? Sempre gostei muito de teatro. Falei, eu preciso ver como é que é o teatro de crente, né? Porque eu nunca vi como é que é uma peça cristã. E quando eu cheguei, consegui, né, deixar a Rê com a minha irmã, convencer e tal, e fui assistir a peça. E a peça tocou profundamente meu coração, porque justamente eles trabalharam esse tema das 5 virgens prudentes e as insensatas. E aí eles fizeram toda aquela encenação, e a hora que Jesus fecha as portas, né, e que as mulheres chegam e começam a gritar, e vê um ranger de dentes, então eles fazem toda aquela encenação, e eu fiquei assim, paralisada, eu falei, meu Deus, né, que eu nunca seja a virgem louca, mas que eu esteja naquela que é prudente. Então, o tema para nós nessa noite de abertura é
desperta tu que dormes, né? Porque o dia do Senhor está próximo. E nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos, precisamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Então, com certeza, você não está aqui hoje por acaso. Você está aqui hoje porque o Senhor, através do seu Espírito, te constrangeu e trouxe você para a presença dEle. Amém? E é isso que você precisa entender. Nós, nessa parábola, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem ministrando, né? Assim, se você começar a ler Mateus, é muito lindo. E Ele vem falando muitas coisas a respeito da vinda dEle, da crucificação, da ressurreição, de como será, quem é o escolhido, quem não é, a porta estreita, a porta larga. E Ele vem falando muitas coisas. No capítulo 24, Ele está falando do servo fiel e do servo infiel, né? Aquele que o dono viaja e deixa as coisas na mão dele, ele cuida, e aquele que o dono viaja, o cara desperdiça tudo que é do seu dono. E ele vem falando sobre o tempo todo, esteja atento, vigiai e orai, preste atenção, o Senhor coloca dons na sua mão, coloca talentos. E aí ele chega aqui nessa parábola das virgens. E é muito legal, por quê? Porque aqui o Senhor está nos dando alguns alertas que nós precisamos colocar em prática. Porque todos nós em algum momento podemos estar como as virgens loucas. Todos nós em algum momento podemos estar meio que distraídos. E o Senhor quer chamar nossa atenção nessa noite em nome de Jesus. Amém, igreja? Bom, uma outra coisa que o Senhor ministrou muito forte no meu coração é que todos nós, seres humanos, falamos, a partir do momento que conhecemos Jesus, falamos de Jesus. Mas não quer dizer que para as pessoas que você fala, elas estão abertas ou atentas ou querendo ouvir Jesus. Mas um fato que nós precisamos estar muito alertas agora, principalmente nesses finais, né, de tempos, é que quando o Senhor Jesus falava com os seus discípulos, e Ele falava, meninos, olha, a minha hora está chegando, eu vou ser crucificado, né, eu vou ficar por 3 dias morto, depois eu vou ressurgir, e aí eu vou com o Pai, olha, meu reino não é daqui da terra, meu reino é dos céus. E Ele vinha falando, Ele vinha ministrando, e os discípulos ouvindo tudo aquilo, mas no fundo, eles não acreditavam, não é verdade? No fundo, eles ficavam assim, mas como é que vai ser esse negócio? De que jeito que vai ser isso? E eu olho a igreja hoje, e é mais ou menos a ideia que eu tenho de nós hoje, né? Às vezes nós estamos conversando com alguns pastores, e a gente percebe os pastores pregando a palavra, lendo a Bíblia, muitos fazendo teologia, ou já fizeram, já são formados, mas como que vai ser isso, né? De que maneira que vai acontecer? E sem prestar atenção em que as coisas já estão acontecendo. Então olha para o vizinho e fala, o Senhor Jesus trouxe você aqui hoje, porque Ele te ama muito, e Ele quer te alertar. Amém? Em nome de Jesus, desperta tu que dormes. Glória a Deus. Bom, existem muitas pessoas falando do amor de Jesus, e nós somos mais um que estamos falando. Nessa parábola o Senhor fala sobre 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que saem ao encontro do esposo. Cada uma delas leva consigo uma lâmpada acesa, sendo que 5 levam junto com a lâmpada acesa, mais 5 frascos com óleo, e 5 levam apenas a lâmpada acesa. Amém? E as prudentes estão lá prontas para quando o noivo chega, e as loucas, quando o noivo chega, elas saíram para comprar o azeite e se perdem do noivo. Amém? Amém. O esposo, para nós, todo mundo sabe o que é o esposo, quem é o esposo, o que representa o esposo. Responde. Jesus. O esposo é Jesus. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua chegada representa como as bodas do Cordeiro, amém? A sua segunda vinda à terra. Todo mundo sabe que o Senhor veio a primeira vez, fez o seu ministério terreno, operou muitos milagres e maravilhas, foi crucificado, foi feito, né, toda aquela atrocidade com Ele, para que nós fôssemos perdoados. Então Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos, conversou com todo mundo, mostrou para todos eles, eu estou aqui, pode olhar, olha o furo na minha mão, olha o furo no meu pé, e assim por diante, e agora eu vou para o Pai. E subiu, e hoje Ele está lá à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós, clamando por nós, invocando por nós, e mandou o Espírito Santo para que
nos convencesse e nos ajudasse. Amém? Amém. Então, o esposo representa Jesus. Todos nós sabemos que o nosso Jesus vai voltar para resgatar a esposa, a noiva, a igreja, nós, seu povo. Amém? Então, o esposo é Cristo e as virgens representam a igreja. O que o Senhor Jesus estava falando aqui para os seus discípulos? Sentado e conversando, olha, vou contar mais uma parábola para vocês e que vocês consigam captar o que eu estou falando. Era assim que ele fazia. Existiam 10 virgens, 5 assim, pá, contou a parábola. O que ele esperava? Que aqueles homens entendessem o que ele estava dizendo. O que ele espera de nós hoje, igreja? Que nós possamos entender e compreender o que ele está dizendo aqui. O que representa para nós então? Bom, o nosso Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 19, 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a sua esposa? Fala, sou eu. Euzinha, sua esposa, que tem que estar pronto para quando o noivo aparecer. Amém? Bom, as virgens, põe para mim, por favor, Gleice, 2 Coríntios 11, versículo 3. Representa a esposa, a igreja, representa os escolhidos. Em 2 Coríntios 11, versículo 3, diz: mas, receio assim... Ah, não é isso não, então deve ser primeiro. Porque o que eu tenho anotado aqui é: porque sou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Perdão, eu dei o endereço errado, anotei errado aqui. A terceira objeto que nós vemos aqui nessa parábola é a lâmpada, né? As lâmpadas eu entendo como nós. Representa a vida, um objeto de vida, representa a nossa alma, né? Porque a palavra lá em Salmos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a lâmpada pode significar um objeto de vida. Sem azeite aquela lâmpada apagava. Uma vez apagada significa sem vida, morte, né? Então a lâmpada representa isso para nós, amém? O terceiro objeto dessa parábola é o azeite. O azeite para nós é o Espírito Santo de Deus. A unção que mantém a nossa lâmpada acesa. Essa unção já foi exortada lá em Êxodo, quando o Senhor explicava todas as coisas para Moisés. Ele falava: você tem que ter o azeite tem que ser dessa forma, assim, assim, assim. E esse azeite nunca pode faltar, porque ele é necessário para que a lâmpada fique acesa. Então o Senhor ensinou isso para o povo. E quando nós encontramos na época dos sacerdotes, né, dos profetas, eles tinham que manter a lâmpada da arca o tempo todo, do templo o tempo todo aceso. Então para nós o azeite representa hoje o quê? O Espírito Santo de Deus. Temos que estar cheios do Espírito para que nós possamos caminhar na direção daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Amém, queridos? Então eu quero chamar a tua atenção hoje para o seguinte: a história é as virgens loucas e as virgens sábias, tá? As loucas, ao partirem ao encontro do esposo, elas carregavam as suas lâmpadas acesas, elas tinham azeite, elas tinham experiência, elas sabiam exatamente o que ia acontecer, elas tinham noção de todas as coisas. Mas houve uma demora. Olha para o vizinho e fala: houve uma demora. No versículo 5 diz assim: Mateus 25, 5. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Eu quero dizer para você que o Senhor Jesus estava deixando claro para nós aqui: queridos, eu volto, mas pode ser que demore um pouco. Agora eu quero que você vire para o seu vizinho e diga assim: quantos anos faz que aconteceu isso? Mais de 2000 anos. Nós estamos em 2016. Amém? Então, preste atenção. Há 2000 anos atrás, Jesus estava contando que ele iria para o Senhor e que ele voltaria para buscar a igreja. Então você há de convir comigo que 2000 anos é tempo pra caramba. Amém? E então está dizendo aqui: tardando o noivo, significa
demorando um pouco, né? Passando um pouquinho de tempo, elas cochilaram. Você concorda que a igreja que aconteceu na época de Jesus, a primitiva, logo depois que teve a perseguição, aquela igreja linda, maravilhosa, que todo mundo dividiu, que era seu, que havia uma união total, que não existia igreja A, B, C, D ou X, eram todos igreja de Cristo, todo mundo tinha o mesmo amor perfeito, e era uma coisa maravilhosíssima. Quem conhece essa igreja da palavra? Todo mundo. Amém. Aquela igreja começou como? Cheia do azeite, cheia. Um amava o outro, eles abriam mão dos seus próprios bens para dividir com os outros. Eles faziam de uma forma que ninguém ficava necessitado. Eles tinham prazer de abençoar a obra. Nós vemos em Coríntios, que eu li esses dias atrás, eles pediam para Paulo: a gente quer contribuir, a gente quer fazer parte. O que precisa para que vocês possam continuar as missões, para que vocês possam continuar enviando as pessoas? Nós queremos ajudar. E era uma igreja pobre, eram pessoas simples, humildes. E eles se dispunham daquilo que eles tinham para poder ver a obra continuar. Essa igreja estava cheia do azeite. Eles, por conta desse azeite, desse chamado, dessa convicção, eles foram comidos pelos leões, eles foram presos, eles foram destroçados, eles foram queimados vivos. Quem conhece essa história? Essas são as 5 virgens, as 10 virgens quando saíram. Então elas saíram cheias do azeite, com as lâmpadas cheias, vivendo todo tipo de experiência, passando por todo tipo de coisa, porque eles amavam Cristo. Eles queriam declarar que Jesus era Senhor, e nada e ninguém podia roubar isso deles. Qualquer situação que aparecesse diante deles, eles passavam por cima, porque eles amavam Jesus, e sabiam para onde eles iam, e tinham convicção de que o reino do Senhor, o céu, era coisa maravilhosa, e que aqui na terra estávamos apenas de passagem. Essas são as 10 virgens que saíram, cheias de azeite. Mas, tardando o noivo, começa a passar o tempo, a gente começa a cochilar. Começa a se aprender novas técnicas. O mundo evoluiu tremendamente. E de 100 anos para cá, então, nem se fala, né? A evolução está tremendo. Esses dias o B chegou para mim e falou: mãe, eu vou te ligar para você ver uma experiência nova. Aí eu falei: tá. Aí ele me ligou, foi para outro cômodo, apareceu a foto dele falando comigo, né? Ele falando comigo. Daí ele falou: tô te vendo, você tá me vendo. O WhatsApp, agora a gente se vê. Eu falei: uau, né? Que demais, filho, né? Ele: então, velhinha, você tá vendo? Nós estamos na evolução. Eu falei: nós estamos na evolução. Eu falei: eu tenho uma triste notícia para você. Né? Há 40 anos atrás, nós tínhamos uma senhora que morava em frente à minha casa, e ela era uma serva de Deus, e ela falava para nós éramos todos jovenzinhos, adolescentes, e ela chamava os adolescentes na frente do portão dela. Ela era muito abastada, eles eram muito ricos, então ela fazia aquelas bolachinhas de forno que ninguém faz mais, porque agora você compra tudo pronto, e chamava a criançada da rua, e era todo mundo crente, porque a rua era todo mundo da mesma igreja. E a gente sentava tudo assim na frente do portão dela, ela dava o biscoitinho e ficava contando as histórias da Bíblia. E ela falava assim: mas vai chegar um tempo que as pessoas vão falar com as outras pessoas num aparelhinho pequenininho e vão se ver. E ela era profeta, a gente não sabia, né? Para nós isso não significava nada. Ela falava: vai chegar, vocês... ela fala: que bom que eu não vou estar aqui, porque eu já sou velha, eu vou morrer, eu vou para o Jesus... mas vocês vão ver. E eu ficava com aquela minha inteligência toda, buscando como que podia existir um negócio desse, de alguém falar com alguém por um aparelhinho e ver alguém. Ela falava: e pode estar no Japão, pode estar na Espanha, pode estar onde for, vai falar e vai se ver. Ela chamava Matilde. E eu falo: gente, hoje nós estamos vendo isso. E eu virei para o B e falei: filho, agora eu lembrei da irmã Matilde, porque ela falava isso para nós. E eu falava: essa velhinha é doidinha, né? Tadinha, olha as coisas que ela pensa, que ela imagina. E quantas coisas ela não falou para nós que já aconteceram. Quer dizer, o Senhor mostrava para ela. Ela tinha visão.
E aí eu contando para ele, eu falei, então, filho, porque os profetas antigamente eram assim, eles tinham a visão, eles viam as coisas. Ele falou, nossa, que legal, né, mãe? Que demais. Eu falo, então agora você preste atenção que nós somos os velhinhos que estão falando, tá? Agora sou eu a velhinha que estou falando com você. Fique atento para os sinais. E agora, para você, igreja, eu sou a velhinha aqui falando, né? Através do Espírito Santo de Deus, fique atento para os sinais. Porque o Senhor, tudo aquilo que Ele falou, está se cumprindo. Quando ele disse que a ciência estaria super avançada, está aí super avançado, né? Quando ele dizia que iria existir doenças que não teriam curas, estamos aí com várias enfermidades que não têm cura, novas enfermidades que a gente não sabe nem de onde que aparece, e tudo isso está acontecendo. Então, também vai acontecer do nosso Jesus aparecer a qualquer momento para nos levar. Fala glória a Deus por isso. Mas o problema é que as 10 virgens com a lâmpada cheia de azeite, que começou a caminhada lá em Atos, não está mais dessa forma nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós encontramos 5 com azeite e 5 com a lâmpada quase apagando. Então eu quero que você preste atenção. Qual você se encaixa? Na que está carregando azeite ou naquela que está com o azeite quase apagando? Vamos ficar atentos. Eu imaginando aqui a cena, então eu anotei assim: as virgens loucas, elas tinham as lâmpadas acesas, elas tinham azeite, mas com a demora do esposo, suas lâmpadas apagaram. Elas não tiveram suprimento suficiente para evitar a morte da lâmpada. Esse grupo representa as pessoas que hoje caminham dizendo que são evangélicos, caminham de repente dentro de uma igreja, às vezes tem ministério, às vezes são ungidaços, às vezes são pessoas que estão fazendo todo, né? Mas não estão com o Espírito Santo de Deus, estão na força do braço, estão no conhecimento terreno, estão apenas na estratégia humana, mas na verdade não estão debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque as coisas deste mundo já seduziram, já tiraram o foco verdadeiro. E quando você vai lendo a palavra do Senhor, que é maravilhosa, e que se renova a cada dia, a cada manhã, é muito importante que você entre na palavra, que você compreenda o que o Senhor está falando com você naquele momento. E quando nós vemos aqui Jesus falando, Ele está falando de uma profundidade tremenda para aqueles homens. Ele está dizendo assim, vão começar todos muito bem, todos vão começar muito cheios do poder de Deus, das marcas, das maravilhas, dos milagres, né? Pessoas aleijados andando, cegos enxergando, e tantas coisas maravilhosas. Mas vai haver um tempo em que poucos vão viver esses milagres, poucos vão ter essa oportunidade. E eu quero despertar a nossa comunidade, porque nós temos sido uma igreja de excelência, e eu quero que você entenda isso na profundidade. Você tem vivido realmente um evangelho real, verdadeiro. Nós temos buscado realmente despertar em você o que é o amor cristão, o que é a unidade, o que é fazer a diferença, o que é se doer pelo rio que não tem dinheiro para pagar ninguém lá e as pessoas estão se atropelando, o que é se doer pelo Israel, o que é se doer por todas as pessoas. Nós temos que fazer a diferença. Eu quero que você, igreja, se coloque hoje na posição daquelas que têm azeite e que carregam azeite e que têm a lâmpada e que não vai ceder em hipótese alguma. Amém? É isso que eu quero. É esse que é o desejo do meu coração. Mas para isso eu preciso despertar você. Em Mateus 7, o Jesus vem falando muitas coisas interessantes. Mas no versículo 26... não precisa abrir não, Gleice. Diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem louco. Amém? Essas mulheres, essas virgens que nós estamos falando aqui, que é uma parábola de Jesus, elas conheciam, elas sabiam, elas tinham aliança, sabe? Elas carregavam a aliança do noivo. Elas tinham o nome, elas sabiam do compromisso. Só que elas não tinham lealdade e fidelidade para com o noivo. Elas usavam uma aliança, elas sabiam que a qualquer momento o noivo viria para desposá-las. Mas elas não se mantiveram na fidelidade, na lealdade, no compromisso, daquilo que o Senhor esperava. Elas começaram com unção e com azeite, mas logo na sequência elas começam a servir dois senhores, elas começam a aceitar a sedução desse mundo, elas começam a concordar, não é bem assim, não é bem assado, elas começam a enveredar para trazer o mundo para dentro da igreja.
E nós precisamos entender, não dá para caminhar juntos. Não dá. Ou você é do Senhor, ou você não é do Senhor. Ou você é um cristão, ou você não é cristão. Senão você vai dançar. Esta parábola de Jesus, ela é muito clara. Ela é muito linda, ela é maravilhosa. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Elas usavam aliança de noivado, porém elas traíram o esposo. O relacionamento para com ele não era fiel e verdadeiro. Começaram com azeite, começaram bem. Elas entendiam que era seguir o Senhor, mas não se esforçaram para mantê-lo até o casamento. E quando elas saem em busca do azeite, né, quando elas começam falam para as virgens prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha que coisa interessante. Aqui eu quero chamar a tua atenção também, igreja. Quando elas vão para as prudentes e falam aquilo, elas estão argumentando. Oh, divide comigo. Não é isso que é amor cristão? Dá um pouquinho do seu azeite, Renata, para mim, senão a minha lâmpada vai apagar. Aí agora tem uma pegadinha. As prudentes tiveram que estar muito atentas agora para não cair numa pegadinha. É isso que eu quero chamar a tua atenção, igreja. Você tem que estar atento. Aquilo que é do Senhor é aquilo que não é. Elas não eram irmãs, parceiras, virgens, estavam ali juntos, no mesmo propósito? Por que elas viraram e falaram assim: não, vai lá comprar. Não vou te dar do meu azeite, porque vai que eu divido com você e aí acaba das duas. Mas imagina a outra virando para ela: pô, Renata, você não é cristã? E cadê o amor de Jesus? Poxa, você vai regular um pouquinho desse azeite que você tem aí? Você tem um monte. Não, não vou dividir com você. Aí tem mais uma pegadinha. Daí, irmãzinha, divide aí comigo um pouquinho do seu azeite. Jesus multiplica. Quantas vezes você viu Jesus multiplicar? Até elas brincaram que foi ontem, né? Que vocês estavam brincando com o meu nome aqui, né, pessoal? Fiquei sabendo. Que teve multiplicação aqui no negócio. E que eu tenho essa mania de multiplicar os alimentos e levar até lá em casa a comida lá. Amém. Mas glória a Deus, é verdade, Jesus multiplica. Alimento ele multiplica, combustível ele multiplica. Ele multiplica muitas coisas. Mas aqui era uma pegadinha. Porque aquelas estavam falando assim: divide a tua unção comigo. Racha aí comigo. Paga o preço por mim. Intercede aí por mim. Só que eu quero dizer uma coisa para você: a salvação é individual. O preço a ser pago também é individual. E você vai ficar pagando o preço para levar um monte no seu cangote. Por que você vai fazer isso? O Senhor está te pedindo isso? Que você seja Deus pelos outros? Que você faça o papel de Jesus pelos outros? Não. Aqui elas viraram e falaram: divide conosco. E elas viraram: não. Vai lá e compra. O que representa isso para mim e para você? Não entre no engodo de querer ser bonzinho, de querer, agora eu quero ser cristão. Oh, aleluia. Vou ser cristão, então pode me lesar, pode me roubar, pode me enganar, porque eu sou cheio de amor. É isso que o Senhor quer de você? Não. O Senhor quer sim que você ame, que você faça diferença, que por onde você passar, todos saibam que há um diferencial na tua pessoa. Mas Ele quer também que você, cheio do azeite, que é o Espírito Santo de Deus, que nos dá graça, sabedoria e entendimento, você tenha discernimento sempre. Sempre, Espírito Santo, devo fazer, não devo fazer, devo falar, não devo falar, ajudo ou não ajudo. Amém, igreja? Preste atenção, porque muitas vezes pessoas vão ser usadas para vir lesar você em nome de Jesus, em nome de uma religião, usando, né, as plataformas que forem criadas. E você tem que saber, através do Espírito Santo: devo ou não devo? Faço ou não faço? E aqui nesse contexto eu coloquei porque elas vão em busca do azeite, e a primeira estratégia delas é pedir para as irmãzinhas, para as outras 5 virgens. Só que as outras saíram de casa com as suas lâmpadas, né, com a sua bolsinha lá pendurada com mais um frasquinho com azeite, protegendo. Tiveram cuidado de guardar, de proteger, de não permitir que se quebrasse. Não tiveram algum trabalho? Tiveram. É isso que o Senhor quer chamar a nossa atenção. Quanto de trabalho você está tendo para manter os seus dons?
O quanto de tempo você tem investido para que a presença do Espírito Santo esteja sobre você? O quanto você tem investido de tempo de oração, de busca, de leitura da palavra, de meditação, de vir aqui ajudar a varrer esse chão? Hoje cheguei, a Ângela estava varrendo, porque ontem tivemos evento, na sexta tivemos evento. Então, quanto você tem pago de preço? Olha, quer me colocar? Eu quero vir mais cedo para ajudar a varrer o culto, a igreja antes de começar o culto. Eu quero lavar um banheiro. Eu quero fazer parte de alguma coisa. Eu quero, voluntariamente. Não preciso aparecer. Eu quero apenas que o Senhor veja o que eu estou fazendo. Quanto de nós temos feito isso? Não fazemos, queridos. Nós queremos subir aqui para louvar. Porque aqui eu estou aqui, né? Todo mundo está me vendo. Eu pago para não pregar. Porque eu prefiro 1000 vezes ficar embaixo nos bastidores. Ou aqui atrás intercedendo quietinha. Mas, para cada um, o Senhor deu uma função, uma missão e um chamado. Então preste atenção. Quanto você tem investido para que o teu azeite continue? O quanto você tem tido de trabalho para que o teu azeite não se quebre? Porque elas poderiam também estar com azeite ali guardado e ter batido, ter sofrido um acidente, ter quebrado de alguma maneira, no tempo da espera, nesse tempo em que elas dormiram. Mas não. Elas conseguiram dormir, que significa passar o tempo, e não quebrou o azeite. Não desperdiçou. Então, em nome de Jesus, o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção é, levante sua mão e diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero guardar a minha mente, o meu coração, contra toda sedução. Espírito Santo de Deus, me dê a visão com clareza. Me mostre, Senhor, o que é para ser feito. Que eu não entre em nenhum convite que não vem da tua parte. Que eu não divida aquilo que o Senhor me deu com quem não é para dividir. Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria, me dê graça. Porque eu entendo, Pai, que cada um de nós dará conta de si mesmo. E eu entendo, Senhor, que a salvação é individual. Que eu não faça nada que o Senhor não me peça. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Quando as prudentes falam para elas, vão comprar. As loucas esperavam ser salvas com azeite alheio, sem esforço. Mas o azeite não é fácil e nem barato. Existe todo um processo para sua obtenção. A negação das prudentes tem um significado muito especial, que não é mesquinharia, amém? E sim, cada um dará conta de si mesmo, é o que está em Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, 12 diz isso. Vamos lá? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Fala, vou gravar esse versículo, nunca mais eu vou esquecer. Amém? A salvação é individual. Em Mateus 7, que eu mencionei, quando você vai lendo Mateus 7, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Aqui ele fala, não julgueis para que você não seja julgado, etc. e tal, tal, tal. E o Senhor vem falando várias coisas. Mas uma das coisas que depois nós vamos chegar é sobre a questão da porta estreita ou larga. O versículo 24 que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Fala, eu quero, Senhor, nesta noite, ser o homem prudente. Eu quero edificar a minha casa sobre a rocha. Eu quero hoje, Pai, que essas palavras penetrem o mais profundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deseje isso de verdade. Deseje, igreja, deseje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, ir comprar o azeite representava que elas teriam que dispor agora de tempo, elas teriam que sair de onde elas estavam, elas teriam que ter dinheiro, elas teriam que adquirir aquilo com trabalho, elas teriam que se dispor. O que o Senhor quer nos ensinar como igreja?
que para que nós possamos ter azeite, é muito necessário que você se disponha, que você invista tempo, trabalho, dinheiro, amém? Uma coisa que nós muitas vezes não entendemos, achamos que a unção, ela vem e que acabou, não. Muitas vezes nós temos que ter um investimento para que o Senhor nos dê a unção necessária. E é isso que nós precisamos compreender. A igreja brasileira, principalmente, ela está demais de tranquila, demais de dormindo, demais de tudo é muito tranquilo, tudo é muito fácil. Ah, para você entrar no céu agora, fala Jesus te ama e você já está no céu. Ah, eu falo que I love you e põe uma camisetinha e já estou no céu. Queridos, não é bem assim. Nós temos todo um trabalhar do Senhor. Precisa haver uma mudança de postura, uma mudança de caráter. Amém? Precisamos rever nossos valores, nossos conceitos. Precisamos repensar algumas coisas. O que Jesus faria no meu lugar, né? Às vezes você passa uma situação terrível no trabalho. Semana passada uma querida falou, passei uma situação desastrosa hoje. E eu estou desolada. Mas Jesus foi trabalhando no interior, no coração, e ela está de pé. Por quê? O que Jesus faria no meu lugar? Né? Aí alguns falam, ele meteria a mão na cara daquela pessoa, quebraria todos os dentes. Não. Né? O que Jesus faria? Jesus iria respirar. Senhor, Pai, olha aqui, né? Me ajuda, me dirige, como é que vai acontecer? E nós temos que buscar no Senhor. Isso é ter azeite, queridos. Isso é servir o Senhor de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Amém? Então, muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho. Adquirir o azeite se dava trabalho, e as virgens prudentes trabalharam diligentemente para se suprirem. Elas estavam prontas para o casamento. Elas mantiveram a sua fé inabalável. Elas não seguiram o Senhor por coisas ou por privilégios, mas elas seguiram por amor e por fidelidade. As loucas queriam a festa, mas não queriam o esforço. Elas mantiveram o foco. As loucas quiseram o lado fácil do cristianismo. Elas quiseram o acomodamento, né? Sem prestação de contas. Mas as prudentes não. As prudentes trabalharam fielmente, se esforçaram e chegaram. E aí nós vamos para a história novamente. Mateus 25. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos, elas falaram não, versículo 9. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. Quer dizer, quando elas tentaram fazer alguma coisa, chegou o noivo. Mas, e as noivas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois as vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E quando elas falam, Senhor, Senhor, ele fala, não te conheço. Jesus tem nos alertado em Mateus 6,33, que ele diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas o serão. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor vem e supre as minhas necessidades. Ele vem e me ajuda, Ele vem e me socorre, Ele vem e me dá uma direção. Agora não quer dizer que você vai ficar o tempo todo sendo paparicado por Deus. O que você está precisando, Priscilinha, filhinha linda? Mais um carrinho zero. Papai vai pôr lá na casa. Quer roupinha nova? Papai vai... Não, gente. Tem lutas, tem conquistas, tem coisas que nós temos que passar. Amém? Agora é óbvio que aquilo que é necessário, que o Senhor está olhando para você, está vendo aquilo que é necessário, Ele vai te dar. Mas quando eu busco em primeiro lugar o reino, quando eu busco em primeiro lugar a justiça de Deus, quando eu em primeiro lugar coloco a adoração a Deus em primeiro lugar, nós precisamos ter essa consciência. Hoje é o dia do Senhor. Olha para o vizinho e fala, hoje é o dia do Senhor. Começou meia-noite,
Amém? Domingo é o dia do Senhor. Meia-noite virou, plim, dia do Senhor. É o tempo que eu tenho que gastar lembrando como Ele é lindo, como Ele é fiel, como Ele é gostoso, como Ele tem me amparado, como mesmo durante as lutas Ele não me desampara, mesmo quando você está com uma dor, Ele está lá do seu lado, ou não. E aí eu tenho que fazer o quê? Tem um horário de culto para nós, só, 18 horas, né? 17h57. Às 17h57 eu tenho que estar aqui, ó. Sentado, obrigada, Senhor, por este lugar, porque eu posso estar aqui, te adorando, te cultuando, declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é grande. Queridos, é o mínimo que eu posso fazer. Uma vez na semana, eu estar na casa do meu Deus, para adorá-lo. Amém? Então eu venho até aqui para adorar o meu Deus, com o meu louvor, com o meu dízimo, com a minha oferta, com o meu sorriso, com o meu abraço ao meu irmão, com o meu sorriso para todos. É como eu venho adorar o Senhor. E em recompensa o Senhor vem e me traz uma palavra, um alimento espiritual, uma palavra profética, algo que vai mudar a minha história naquela semana. É assim que nós somos. Mas isso é buscar o reino de Deus, isso é buscar a sua justiça, e é isso que nós, igreja, precisamos despertar. Desperta tu que dormes, amém? Em nome de Jesus. As virgens prudentes, diz isso, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa busca, ela deve ser diária. O distanciamento de Deus nos leva ao pecado, que representa a luz apagada. Amém? O que representa isso? Quando eu me afasto do Senhor, quando eu acho que depois eu faço isso, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu jejuo, depois eu vou no culto, essa semana eu não estou bem, semana que vem também não estou. Eu vou me afastando e a minha lâmpada vai perdendo o brilho. A luz vai se apagando, e imediatamente você começa a deixar o pecado entrar, uma concessãozinha, é um palavrãozinho, é uma piadinha mais suja, é uma mentirinha, é uma tramóiazinha, é um olhar um pouquinho mais prolongado para a amiga do trabalho, é um olhar um pouquinho mais prolongado para o vizinho, e aí começa tudo ficar normal. Fala, para trás de mim, Satanás, eu não vou me corromper. Amém? Em nome de Jesus. Quando você se afasta do Senhor, você começa a achar tudo normal. Tudo começa a ficar normal. Não é normal. Então nós precisamos estar atentos, vigiando em nome de Jesus, para que nós possamos entrar no concerto, no consolo do nosso Senhor. Bom, as virgens prudentes foram aquelas que guardaram com muita prudência, obedecendo ao Cordeiro. Por isso elas tinham azeite suficiente para uma possível demora. Elas estavam muito interessadas em encontrar o noivo. Elas não estavam interessadas em agradar o homem. Antigamente, eu e o pastor, nós tínhamos até um chavão, né? Nós estamos aqui para agradar a Deus e não para agradar a homens. Nós tínhamos esse chavão. E depois acabou ofendendo algumas pessoas e nós paramos um pouco. Mas essa tem que ser uma verdade no nosso coração, queridos. Olha para o seu vizinho e fala, você não está aqui para agradar o homem. Você tem que estar aqui para agradar o Senhor teu Deus. Amém? Porque todo o teu socorro, tudo que você precisa, não virá de homens, mas virá sempre do Senhor. Amém? Sempre, 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 sempre do Senhor. Então é a Ele que você deve agradar, é a Ele que você deve cultuar. As virgens prudentes, elas tinham esse conceito. Eu não vou agradar a minha amiga do lado, eu não vou agradar o ser humano, eu não vou entrar no modismo, eu vou manter o meu foco. O meu foco é o noivo, o meu foco é agradar o meu Senhor, o meu foco é conquistar esse casamento. O que é o nosso casamento? É a morada eterna nos céus, amém? Nós vamos chegar lá um dia. Então eu quero que você guarde isso no teu coração a partir de hoje. Não aceite mais que as coisas do mundo te seduzem, em nome de Jesus. Só nos importamos em aprender o que é fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. E as loucas, elas agradavam aos homens e desagradaram a Deus. Não seja o caso. E quando elas falam para essas loucas, nós não vamos ceder para vocês o azeite, para que não seja o caso de faltar para nós. Elas estavam dizendo assim, nós não vamos ceder para vocês, nós escolhemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém?
Então não ceda a nenhuma chantagem, não ceda a nenhum convite. Amém? Em nome de Jesus, fique atento a qualquer convite que possa surgir nos próximos dias. Fique atento para que você não ceda aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Não divida a tua sabedoria, a tua inteligência, a tua capacidade, os teus dons, os teus bens, aquilo que o Senhor colocou para você. Em nome de Jesus, não divida, porque o Senhor está te alertando nesta noite. Quando o azeite acaba, nós precisamos escolher qual dos dois grupos nós queremos seguir. Nós temos que escolher. O que eu quero? Eu quero ser aquele cheio do azeite, eu quero ser aquele que vai acabar o azeite, vou ter que ficar pedindo. E quando eu tentar, a porta já se fechou. E eu quero que você preste atenção. Vamos lá em Mateus, capítulo 7, por gentileza, no versículo 19. Mateus 7, 13. Nós vamos ler um pouquinho, rapidamente, para fechar. Mateus 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aí eu quero que você grave esses 3 versículos que são fundamentais. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Fala, meu Deus, por que eu estou lendo isso? Fala, por quê, pastora? Porque as virgens loucas, quando voltam com o azeite que elas conseguiram comprar, deve ter demorado, foram pedir para o fabricante, e elas voltam e as portas estão fechadas, elas começam a bater. Senhor, Senhor, não é? E o Senhor fala o quê para aquelas virgens loucas? Sai de reto, Satanás. Não, eu não te conheço, sai fora, eu não tenho nada com você. Agora elas falam Senhor, Senhor, por quê, queridos? Por quê? Porque elas eram cristãs, porque elas eram frequentadoras de igreja, porque elas podiam ser pastoras, porque elas podiam ser levitas, profetas, fizeram até milagres em nome de Jesus, mas não tinha azeite. E quando não se tem azeite, não entra no céu, porque só o azeite vai te dar força, capacitação, autoridade para falar não para o pecado, para falar não para os vícios, para falar não para o adultério. Só o azeite, só a unção, só isso vai te dar autoridade, capacitação para que você expulse demônios. Só o azeite, a unção do Espírito Santo é que vai te dar sabedoria para discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Porque aqui Jesus está falando, profetas virão e falarão do meu nome, mas não fui eu que enviei, aleluia. E como é que você vai discernir? Como é que você vai saber se é Deus falando ou seu inimigo falando? Somente cheio do azeite, da unção do Espírito de Deus. Só Ele vai te dar discernimento. Só o Espírito Santo vai falar para você, é de Deus, não é de Deus, é brilho santo, é brilho oculto. Só o Espírito Santo, queridos. Por isso que nós precisamos ser cheios. Por isso que o Senhor trouxe você aqui hoje. Por isso que o Senhor está falando com você, igreja. Desperta, desperta, porque eu te amo, eu te escolhi, paga o preço, trabalhe, arregace as mangas, comece a me buscar de novo, me busque na madrugada, me busque de manhã, me busque de tarde, me busque à noite, não deixe mais de me buscar, porque eu te amo, igreja. Eu quero realizar muitas coisas através de você, eu conto com você, eu conto com a tua vida, para que muitos sejam alcançados, resgatados do pecado.
Seja a virgem prudente. Seja a virgem prudente. Aleluia. Deseje. Muitos começaram bem. Adão e Eva começaram bem e se perderam. A serpente seduziu. Saul começou bem, bonitão. O Senhor escolheu, profetizou, foi no arraial dos profetas e se perdeu por causa da arrogância, do medo, do orgulho. Seja fiel ao Senhor, seja leal aos seus líderes. Eu sou sua líder, seja leal a mim. Deixa de ser hipócrita. Para com a hipocrisia de ficar falando para trás, de ficar colocando defeitos. Qual foi a parte, qual foi o dia, qual foi o momento que alguém disse que nós somos perfeitos? Nunca. Sempre admitimos as nossas falhas como seres humanos, mas somos alguém que tem azeite. Não abrimos mão do azeite. Aleluia. Seja leal à tua liderança. Seja leal à tua igreja. Seja leal às pessoas que têm pago o preço por você, têm gasto noites por você. Seja leal, porque o Senhor está te vendo. E tudo que você fizer que desagradar o Senhor, as portas vão se fechar. E quando você bater, Senhor, 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 Ele vai falar, vai para trás de mim que eu não te conheço. Nunca conheci as suas obras. Você era um fofoqueiro, mentiroso, hipócrita. Frequentador de igreja que nunca se converteu. Abra o teu coração nessa noite. É noite de arrependimento, de mudança. O Senhor está nos convidando a nos arrepender nessa noite. Aquele que não está com a sua botija cheia de azeite, é arrepender. Senhor, eu me arrependo, eu me humilho, eu me arrependo, Senhor. Eu quero a tua unção, eu quero óleo fresco. Eu não quero mais compactuar com mentira, com engano, com falcatrua, com palavras erradas. Eu não quero compactuar com a pornografia, com a prostituição, com o sexo fora do casamento. Eu não quero, Senhor, eu quero ter parte no teu reino. A porta para que no céu é estreita. Essa porta larga que você está vendo aí, filhinho, não vai levar para o céu. Vamos acordar, igreja. A palavra é séria. Mas hoje, Hebreus 3,15, por favor, Cleice. Se nós nos suprirmos do azeite, a Bíblia diz para nós, em Hebreus 3,15, que hoje é o dia de arrependimento. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, mas se arrependa. Eu quero te convidar agora a ter um arrependimento. As virgens loucas, elas sabiam de tudo, mas resolveram arriscar. Elas sabiam de tudo, mas elas acharam que ia dar tempo. Elas sabiam de tudo, mas elas acharam, não é para agora, quem sabe? Só que você está numa igreja profética, e nós temos dito tantas coisas. E o que o Senhor está falando para você nesta noite é, vigie, se conserte, perdoe as pessoas que tem que perdoar, ame seu inimigo, pare de falar por trás, não seja mais maldizente. Aquilo que você pensar no teu coração é o que você vai viver. Hoje é dia de arrependimento. É dia de você falar, Senhor, até aqui eu não consegui, mas eu quero a partir daqui. Eu quero me arrepender hoje. Eu quero me mudar. Eu quero que o teu Espírito inunde a minha vida. Eu não quero mais ser dessa forma. Eu quero, Senhor, realmente entender o que o Senhor está falando. Eu quero me arrepender, quero confessar. Eu quero obedecer, eu quero ter comunhão com o Senhor. E dessa forma a sua luz não vai se apagar. Eu quero convidar você a perdoar aquela pessoa que tem sido um instrumento de Satanás na tua vida. Porque somente quando você perdoar e abençoar essa vida, o Senhor vai fazer justiça, né? Somente quando você perdoar e abençoar, o Senhor vai fazer justiça. E não quer dizer que a justiça de Deus vai se manifestar no dia seguinte, não, queridos. Tem justiça de Deus na minha vida que ainda não aconteceu. Mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu estou falando com você. Eu sei de quem eu estou te falando. E eu estou te convidando. Tenha um momento de arrependimento. Tenha um momento de arrependimento.